Agora sim. Hoje a gente vai falar de doses fixas e múltiplas doses de insulina. Então, deixa eu anotar aqui. Doses fixas versus MDI. Eu postei um vídeo, um rio, sei lá, nunca sei. Gente, hoje eu tô só o pó, tá? Sei que não tem ninguém aqui olhando, mas quando vocês estiverem olhando aí, vocês vão. Nossa, ele tomou uma proporção que eu não imaginava que ia tomar. Então eu entendi que a gente precisa conversar sobre isso. Então eu vou deixar essa live gravada aqui, e aí a hora que vocês tiverem tempo, paciência e interesse, vocês vão ver. Doses fixas. O que é a dose fixa? É aquela prescrição que o médico dá da seguinte forma. De acordo, você vai fazer uma dose de acordo com a glicemia. Então ele te passa a quantidade basal que você vai receber, e aí ele prescreve para você, a glicemia de tanto a tanto aplica 2 unidades, de tanto a tanto 4 unidades, de tanto a tanto 5 unidades, mais que tanto X unidades. Isso é o que a gente chama de dose fixa, que segue uma tabela só de controle de glicemia, tá? Isso funciona? Isso funciona por um curto período de tempo, isso funciona em momentos super específicos. Por exemplo, logo que a gente tem o diagnóstico, que a gente vai para o hospital e tudo mais, todo mundo sai do hospital com doses fixas. Por quê? Porque o médico ainda não sabe. Primeiro que a gente não sabe se o médico do hospital é aquele que vai continuar com você. E o médico também não sabe qual vai ser a sua necessidade de insulina dali para frente, sua ou do seu filho, tá? Quando a gente abre o diagnóstico, a gente tem algo que chama glicotoxicidade. Então, ali naquele período onde você está no hospital, nas primeiras semanas, primeiras 2, 3 semanas, de diagnóstico, as glicemias estão muito altas e a necessidade de insulina é super alta, né? Então faz insulina na veia, no hospital, aí sai de casa com a tabelinha, porque entende-se que, passado uns dias, umas semanas, a resistência à insulina por conta daquela glicotoxicidade vai reduzir, e aí a gente vai começar a entender qual é realmente a dose daquela pessoa. Então, as doses iniciais de insulina, logo que a gente sai do hospital, são maiores, são grandes. Normalmente são baseadas no peso que a pessoa tem naquele momento e dá uns BOs. Então, inicialmente, a gente não sabe qual é a sensibilidade da pessoa, da criança, né? A gente não sabe qual é a dose basal dela. Então, é normal, no comecinho do diagnóstico, você sair com uma tabelinha. Siga a tabela. Especialmente uma criança pequena, a gente vê, faz uma unidade acima de 250. Por quê? Porque uma unidade, ela baixa muito a glicemia da criança. Então, o começo, gente, ele é muito difícil, tá? Doses fixas a gente costuma ver mais com pacientes com diabetes tipo 2, que usam insulina. Então, eles têm lá a refeiçãozinha deles, né? Praticamente igual todos os dias. Aí o médico fala, você vai aplicar X de NPH e 3X de regular no café da manhã, no almoço e no jantar. Normalmente dá certo. Só que no diabetes tipo 1 as coisas são um pouco diferentes. E essa dose fixa é um pouco mais complicada. Ela funciona no começo, gente, ela funciona realmente. Outra coisa que acontece muito, e eu tive 2 ou 3 pacientes do meio do ano passado para cá, que eu acompanhei, que tiveram um recém-diagnóstico, saíram do hospital com uma dose de 10, 12 unidades de Tresiba, e um mês e meio depois do acompanhamento comigo, a gente chegou a 1 unidade de Tresiba. Por quê? Porque a pessoa, né, a criança, saiu daquela situação de toxicidade que ela estava, logo do diagnóstico, tá tudo muito
O corpo estava lá desesperadamente tentando resolver aquela glicemia muito alta. Então ela sai do hospital com aquela dose, que em teoria era o que ela estava usando no hospital de NPH, tá? E a quantidade de NPH é sempre muito maior do que a quantidade de Lantus ou de Tresiba. Então ela saiu do hospital, 2, 3 semanas depois ela me chamou, a gente começou o acompanhamento, e na primeira noite eu já falei, não aplica essas 12. Não aplica essas 12 que eu tô achando que vai dar ruim. Ah, e aplica 8. Nossa, porque eu já sei como é que é. Então, a pessoa, ela vai, o corpo dela vai melhorando, a quantidade de células produtoras de insulina que ela tem ainda estão lá trabalhando, que é o tal do período da lua de mel. Então, durante a lua de mel, é muito possível que as doses fixas funcionem. É possível. Porque a sensibilidade da pessoa tá boa, porque ainda tem uma produçãozinha de insulina ali rolando. Então, funciona. E aí, essa minha pacientezinha, a gente reduziu a basal dela para 1, junto com a médica, tá? 1 unidade de Tresiba. E ela ficou sem fiasp. E aí eu fiz uma tabela, olha que loucura, né? Eu falei pra ela, né, junto com a médica, falei, olha, aplica 1 unidade de fiasp só quando passar de 200. Porque fazia sentido naquela situação. Então é uma pessoa que tá na lua de mel, que ainda tem um pouco de produção, que a gente não sabe qual é a sensibilidade. Nesse caso, era uma menina que estava fazendo uma refeição low carb, então nesse contexto de lua de mel, de início diagnóstico, ok, faz sentido a dose fixa. Só que essa prescrição, ela precisa evoluir. Então, qual que é a primeira evolução que uma dose fixa sofre? Essa primeira tabela fixa é assim: na refeição, aplique X unidades de tanto a tanto de glicemia. Você tem uma tabela só. A primeira evolução dessa dose fixa é a seguinte: deveria ser, né? É um primeiro passo para a contagem de carboidratos. Então, o médico dá, olha, o que você come no café da manhã? O médico vai lá e anota tudo que você come no café da manhã. Ah, eu como 2 fatias de pão, pipipi, popopó, como isso, como aquilo. O médico vai somar isso aqui, ele vai ter uma noção mais ou menos da quantidade de carboidrato que você come no café da manhã. E aí você fala para ele, não, eu como, todo dia eu como igual. Aí o médico, beleza, o médico sabe que esse teu café da manhã tem 30 gramas de carboidrato, então ele já, na cabeça dele, ele já quer testar uma relação de 1 unidade para 15, e aí ele fala, beleza, então você vai fazer o seguinte, todo café da manhã você vai aplicar 2 unidades para refeição. Se a sua glicemia estiver alta, você vai corrigir conforme a tabela. Então, de acima de 80, de 80 a 150, não teria correção de glicemia aqui, tá? Mas como ele vai tomar o café da manhã, são só as 2 unidades, que é a dose da refeição. Quando tiver acima de 150, aí você vai acrescentar 1 unidade. De 150 a 200, 1 unidade. De 201 a 250, 2 unidades. Então, nessa evolução da dose fixa, eu já tenho contagem de carboidrato e fator de sensibilidade, gente. É que o médico, ele fez isso, mas ele não passou para o paciente. Aí o paciente almoça. O médico pergunta, o que você almoça? Quanto de arroz? Quanto de feijão? Quanto de tralalá? Aí, beleza. Aí o médico entende que essa pessoa faz 60 gramas de carboidrato no almoço. E aí ele fala, olha, então no almoço a dose fixa do café da manhã é 2, a dose fixa do almoço é 6, sei lá, tô inventando. Mas quando a glicemia estiver acima de 150, a gente tem que adicionar a dose da correção. Então ainda não é a contagem de carboidratos, mas ela já é uma tabela um pouquinho mais flexível. Porque eu tenho a dose para a comida que o médico estabeleceu, de acordo com o que você disse que come, mais a correçãozinha que ele vai fazer lá. Então, esse daqui já é uma evolução, um meio caminho andado. O seu médico, ele sabe que você come carboidrato na refeição, então ele já calculou uma dose para aquela refeição e ele te dá uma outra tabela de correção. Então, você tem as duas coisas. Aqui começa a contagem, entende? Agora,
Sempre de ultra rápida, tá? O Guilherme tá perguntando, 2 unidades de ultra rápida? Eu tô falando de doses fixas, aqui tô falando de rápida, tá bom? Tô falando de basal, não. Rápida, ultra rápida, regular, qualquer uma dessas que a gente usa para comida. Então, esse é o primeiro passo, né? Quando a gente sai daquela básica, aquela bem básica, é meio que assim, ó, sobrevivência, o mínimo que você precisa para sobreviver uma semana fora do hospital depois do diagnóstico. Então, você tem uma tabela simples única. Por quê? Porque, gente, é tanta coisa que acontece no diagnóstico, a gente tem que lidar com tanta coisa, que não dá pra gente ficar pensando, vai comer isso, vou contar carboidrato, diminui, divide pela relação insulina-carboidrato, tira a meta, divide pela sensibilidade. Não tem condição da gente fazer isso na semana do diagnóstico, tá? Então eu preciso ter uma tabelinha básica de correção de glicemia só para a pessoa não ficar nos 300. Só que passado uns 3 meses eu já consigo ajustar aquilo lá, tá? Ó, o Guilherme tá perguntando aqui. Por exemplo, coloca uma basal de 10 de NPH. A insulina ultra rápida, ela só vai impactar no pico da alimentação e não vai se somar com a basal? Guilherme, eu não sei qual é o seu tipo de diabetes, tá? Não sei onde você mora nem nada, mas uma pessoa com diabetes tipo 1 nem devia estar mais usando NPH. Tem um monte de insulina melhor e sim, faz o pico, mas ele tem um tempo diferente. Então, vai depender do tempo. Então, se você aplica a NPH e a ultra rápida ao mesmo tempo, a ultra rápida vai ter um pico muito antes da NPH. Então, eu não acho legal uma pessoa com diabetes tipo 1 tá usando NPH. É que eu não sei onde você mora, não sei qual é o processo aí para você conseguir uma insulina glargina que o governo já está entregando. O ideal seria você trocar essa insulina basal. Mas você tá certo. Tá? Ela vai dar um pico, só que a NPH, ela demora mais para agir, o pico dela é 6 horas depois que você aplicou. Então, talvez, quando a NPH fizer o pico, a rápida ainda não fez. Por isso que a NPH não é uma insulina legal pra gente usar pro diabetes tipo 1, tá? Então, só que aí eu não sei qual que é a sua condição, onde você vive e tudo mais. Então, o ideal seria que você trocasse. Até para você poder fazer toda essa migração desse esquema que eu tô falando aqui. Tá? Então, gente, doses fixas funciona bem no comecinho, quando a gente tem várias outras coisas para organizar. Passados os primeiros 3, no máximo 6 meses, a gente já precisa evoluir um pouquinho. Eu não preciso necessariamente já chegar na contagem de carboidratos, tá? Mas eu preciso saber que eu tenho que ter uma dose para comida e uma dose de correção de glicemia. Então, uma das coisas que eu coloquei no gráfico não, o print que eu coloquei da receita era de 0 a 150 na refeição. 0 a 150 não aplica nada. Meu Deus, primeiro que assim, não existe glicemia de 0. Então, quando eu vejo uma prescrição médica com uma tabela de glicemia de 0, gente, não existe isso. E a hipoglicemia? Então, essa tabela para mim já está errada quando essa pessoa coloca de 0 a 150 não vai aplicar insulina. Tá doida? Não, gente, é de 70 a 150 não vai aplicar insulina? Mas e a comida? A comida não vai fazer efeito? E como que essa pessoa corrige a hipoglicemia? Então, tinham várias coisas naquela receita que me incomodaram muito, que não faz sentido. Se a pessoa vai comer carboidrato, mesmo com a glicemia dela em 80, ela precisa de alguma quantidade de insulina, tá? Então, a evolução dessa primeira tabelinha simples de hospital é essa. Olha, você come tanto e tanto e tanto no café, almoço e jantar, então você vai precisar de tanto para comida. Aí o médico te dá uma outra tabela de correção de glicemia. Aí beleza. Aí ele já tá começando a se organizar. Mas a pessoa tem dificuldade de entendimento, de matemática, de leitura, de não sei o quê. Não tem problema, gente. A gente pode ensinar o método da substituição para essa pessoa. Então, a gente ensina ela, vamos imaginar que a relação insulina-carboidrato dessa pessoa seja 1 unidade para 15 gramas de carboidrato. Então, eu posso fazer um esquema visual, tá? Um esquema visual mesmo, dos alimentos que tem 15 gramas de carboidrato, e aí
cada porção daquela de 15 gramas é uma unidade. Então, quando a pessoa vai montar o prato dela para aplicar insulina, ela sabe que a hora que ela coloca o pão, beleza, tem 3 unidades. Então, é uma contagem de carboidrato, por substituição que a gente fala, por porção, ela não é por gramas. Então, a pessoa não precisa saber que o pão francês tem 30 gramas de carboidrato. Ela sabe que o pão francês, para ela, significa 2 unidades. Tudo bem? Então é possível fazer isso também. Já aconteceu, quando eu trabalhava no ambulatório da Unifesp, que eu atendia os adolescentes com diabetes tipo 1 que usam bomba de insulina, uma das meninas lá, ela tinha muita dificuldade de entendimento, muita dificuldade com matemática. Então a gente fez o caminho inverso. Eu fiz isso para ela. Eu falei, meu amor, o que você toma de lanche? Eu tomo... Ela falou tudo que ela toma de lanche. Eu falei, então quando você tomar esse lanche, você vai aplicar tantas unidades. E aí a correção de glicemia faz automaticamente pela bomba. Então, depende do caso? Depende. Só que, gente, tem tabela que não dá. As pessoas passam 10 anos usando uma tabela, que não evolui para contagem de carboidrato, mesmo que seja aquele intermediário. A pessoa não sai dali. Tem uma questão também de inércia terapêutica, que eu já falei numa das minhas aulas, tanto do paciente quanto do médico. Então, o médico, ele não fala sobre contagem de carboidrato, ele não melhora aquela prescrição dele, porque ele está habituado com aquilo, né? É sempre a mesma coisa, médico do SUS, médico do convênio. Se você está no SUS e não está num especialista, num ambulatório de especialidade, você corre o risco de ser tratado como diabetes tipo 2. Convênio, consulta de 15 minutos, 20 minutos, o médico ele não vai ensinar a contagem de carboidrato para você ali. Ele vai no máximo aumentar a sua basal, sabe, para dar conta. Mas aí hoje, gente, não tem desculpa, porque todo mundo tem um celular na mão, todo mundo tem condição. Então, ChatGPT. Olá, ChatGPT, tudo bem? Tenho diabetes tipo 1 e gostaria de saber qual é o tratamento mais atual para minha condição. Ele vai dar. O ChatGPT. Porque eu sei que vocês têm celular. Então, inércia terapêutica é quando vou colocar todo mundo no mesmo balaio, ninguém faz nada, fica lá todo mundo na mesma. Brasil, a gente está super acostumado a ouvir o que o médico fala e dar amém. Porque a gente acha que só o médico é detentor de todo o conhecimento, só ele sabe sobre o tratamento, só ele... Não, gente. Hoje não, já foi. Hoje não. Hoje você tem que ir em 3, 4 médicos, ouvir o que todo mundo fala, botar tudo no ChatGPT e falar, pelo amor de Deus, que médico que tem razão aqui, que eu já não sei mais o que fazer. Não dá. Então a inércia ela acontece dos dois lados. Então eu fico muito brava quando eu vejo uma receita daquela, mas ao mesmo tempo eu fico muito feliz, porque aquela pessoa veio me procurar. Então tem a inércia do médico, mas ela não tá parada, porque ela veio atrás de mim. Ela fala, olha, eu não sei, eu tô indo no médico, o médico me dá essa receita. Já só de olhar a receita, eu já entendo. Não tá dando certo isso, não tá dando certo aquilo, não sei o quê, pipipi, popopó. Então, a pessoa não está inerte, né? Ela não tá parada, ela tá indo atrás. Ela chegou até mim. Ela contratou minha consultoria. Né? Ela falou, opa, então é uma pessoa que quer melhorar. Ótimo. Maravilha. Tá? Então, a gente, infelizmente, hoje a gente precisa desconfiar. A gente precisa desconfiar dos médicos. Sei lá, gente, com ChatGPT na mão ninguém segura vocês. Me traz aí resume para mim os 3 mais novos artigos científicos sobre insulinização no diabetes tipo 1. Quais são as melhores insulinas? Qual a melhor terapia nutricional? Você não precisa de médico nenhum para te falar isso. Tudo bem? Então, sim, saímos do hospital com uma dose fixa, com uma tabelinha. Precisamos evoluir. E outra coisa, gente, que, assim, eu nunca vi nenhum médico fazer, tá? Então, por exemplo, você sai... Eu já vou responder as perguntas, tá? O médico deu uma evoluída na sua prescrição, perguntou o que você come, você falou arroz, feijão, pão, você falou direitinho sua refeição, você falou para ele que você não muda muito, que de final de semana às vezes você come 2 fatias de pizza, beleza. Mas uma coisa que ninguém fala, e é o que acaba trazendo mais problema, é
no dia que você está indisposto e no dia que você não quer comer, ou no dia que de repente você resolve comer só um omelete com salada, aquela prescrição diz: aplique tantas unidades de insulina na refeição. Se a pessoa não tem noção dos carboidratos e ela pega aquela prescrição e ela fala, é uma refeição, então eu vou aplicar insulina, mas ela só comeu salada com omelete, o que vai acontecer? Ela vai ter uma hipoglicemia. Porque o médico não avisou, não explicou para ela, olha, essa dose de insulina aqui só serve quando você estiver comendo o que você me disse que come. O arroz, o feijão, o pão, sei lá. O dia que você for tomar um caldo de uma canja, que não tem nem macarrão nem arroz, o dia que você for comer só um ovo, porque você não tá legal, não aplica a dose da comida, isso não tem. E é aí que começa o BO. E sabe o que acontece? Como essa dose fixa, ela não leva em consideração a individualidade da pessoa, atividade física, todas essas coisas que acontecem, hormônio, às vezes a gente tá mais... por exemplo, vou comer lá no restaurante que eu tô fazendo estágio. Se a comida me agrada muito, eu como um montão. Se a comida não me agrada muito, eu como um pouco menos. A pessoa que tem diabetes, ela passa pela mesma coisa. Às vezes você tá olhando ali, você sempre come, sei lá, 3 colheres de arroz, mas de repente é um arroz, que nem eu vi esse dia, um arroz integral com cebola caramelizada. Gente, eu comi coisa que eu não comia. Então a quantidade de carboidrato da minha refeição mudou. É óbvio que se eu não mudar a minha dose de insulina, vai dar ruim. Vai dar ruim. Especialmente, o Fernando tá falando que eu comi 6 hambúrguer, mas é mentira. Eu não comi 6 hambúrguer, não. Eu comi só 2. Carne eu comi mais. Especialmente no jantar, né? Aí a pessoa às vezes não tá disposta, não come nada, ela tem hipoglicemia. Aí por conta própria ela começa a reduzir a insulina. Porque ninguém explicou para ela que o problema é a refeição e não a insulina, mas ela acaba diminuindo a insulina. Então, por isso que eu falo que a gente precisa evoluir no nosso tratamento, é nesse sentido. A pessoa que tem uma vida extremamente regrada, que come sempre no mesmo horário, que come sempre a mesma comida, que come sempre a mesma quantidade, essa pessoa ela pode ter uma dose fixa, porque isso facilita muito a vida. A contagem de carboidrato enche o saco, ela é trabalhosa pra caramba. Cada alimento você tem que ir lá e ver a quantidade de carboidrato. É um saco. Então, a pessoa, quando ela tem uma vida muito regrada, a dose fixa para ela até que faz sentido, tá? Mas o dia que ela tem mais atividade física não vai dar certo, o dia que ela fica mais sedentária não vai dar certo, o dia que ela vai, sei lá, ser uma mulher, vai menstruar não dá certo. Então, a evolução no seu tratamento, na sua insulinização, é isso. É você passar do básico para o intermediário, para o avançado. Agora, você achar um médico que te evolua para o intermediário, cara, você já tá, no lucro. Especialmente se for um médico de convênio. Agora, alguém que te leva pro avançado, gente, médico de convênio, médico de SUS, se você não está num ambulatório de especialidade, sabe? Aqueles que tem na Santa Casa, na Unifesp, tal, que trabalha com bomba de insulina, tal, que tá focado ali no diabetes tipo 1. Se você não tá num ambiente desse, você não vai evoluir o seu tratamento. E aí depende de você. E um negócio, eu vi uma frase que eu gosto muito, alguém falando que o diabetes, né, especialmente o diabetes, os dois, tá? Mas como a gente fala mais aqui de diabetes tipo 1, o diabetes tipo 1 ele é autogerenciável. Ou seja, é da pessoa, a pessoa. A gente precisa do médico? Precisa. Para uma receita, para um exame, para uma avaliação, tal. Mas no dia a dia, gente, 24 horas por dia, quem está com seu diabetes é você. Então você tem que ser capaz de gerenciar isso por conta. Eu sei que é ruim, eu sei que é chato. Eu sei que seria muito melhor se o médico já entregasse tudo pronto. Já foi, hoje não dá mais. Hoje não dá mais. A gente tem que correr atrás. E os médicos vão ter que começar a correr atrás, porque se você faz uma boa de uma pergunta para um chat GPT, você consegue chegar lá no seu médico e falar assim, doutor,
Por que você não está me prescrevendo aqui a contagem de carboidrato? Aí ele vai falar, como eu escutei hoje uma mensagem, mas primeiro a gente tem que ajustar as doses, glicemias aqui com essa tabela de dose fixa. Depois evolui para contagem. Gente, ai minha Nossa Senhora, é a contagem que vai trazer o ajuste de dose que você quer, não é o inverso. Entende? Deixa eu responder vocês aqui. Vamos lá. O Guilherme, aqui em Pernambuco é bem burocrático, mas eu estou no processo da troca. Perfeito, Guilherme. Continua firme que é possível, o governo já colocou a glargina, que é a insulina lenta, então eu espero que você consiga, tá? Aqui, aplico sempre, e se tiver menos de 70, corrijo com mel e depois aplico. Estando acima de 70, já aplico e come. Perfeito. Tá certo, Andresa, é isso. Se a glicemia tá abaixo de 70, eu dou um pouquinho de açúcar para ela subir para 70, 80. Se o meu filho ou eu vou comer, eu preciso de insulina para aquela comida. Quem tem tabela fixa não tem essa orientação. Infelizmente, não tem essa orientação. Então, às vezes a pessoa acha que porque está muito baixa, ela pode comer. Ela pode corrigir a glicemia baixa e almoçar e não precisar de insulina, tá baixa. Ela não tem essa noção de que a comida aumenta muito a glicemia. Né? Então, falta explicação do médico. Eu sempre acho que falta explicação do médico. Né? Eu vou falar que o paciente pode correr atrás? Sim, mas, cara, falta um médico. Ai. Guilherme está perguntando sobre a contagem de carboidrato para bebida alcoólica. O álcool, ele dá uma bagunçada no seu fígado que você nem imagina. Então, o que acontece? O álcool, algumas horas depois, quando é metabolizado, ele tem uma tendência da hipoglicemia, tá? Então, a correção dessa bebida vai depender se é uma bebida doce, que tem carboidrato, que tem leite condensado. Então, por exemplo, as bebidas destiladas, gin, vodka, whisky, essas coisas todas, elas não têm carboidrato, tá? Não vai fazer subir a sua glicemia, mas depois de umas horas vai fazer ela despencar. O problema do álcool, normalmente, é porque a gente sempre come junto. Aí você vai beber e comer, você vai ficar sentado? Ou você é daqueles que dança? Você é mais agitado? Porque tudo vai depender de como vai ser a sua noite. Você vai ter comida junto, qual vai ser o tipo de comida, o quanto de álcool que você vai beber, qual tipo de bebida que você vai beber. Então, eu te falei que a vodka não tem carboidrato, mas se você faz uma batida de morango com leite condensado, aí ela tem muito carboidrato. Então, com certeza ela vai subir muito, aí você vai corrigir, bum! Depois ela despenca por causa do álcool. Então, a gente precisa de uma organização interessante para o álcool. Você precisa conhecer o seu corpo. Com NPH, eu não recomendo você tomar o álcool. Não sei se você é vida louca e bebe pra caramba, então talvez seja ideal você reduzir a dose da NPH da noite quando você for tomar muita bebida alcoólica. No caso da cerveja também, a gente bebe muita cerveja uma atrás da outra, então tem gente que corrige metade dos carboidratos da cerveja, ou corrige a partir de 5 latinhas, e aí depois come antes de dormir, ou coloca o despertador para acordar na madrugada, tá? Para poder ver se vai ter hipoglicemia ou não. Então, o problema do álcool é a hipo. Se vai contar carboidrato e vai corrigir carboidrato, aí a gente tem que conversar, tá? Não, Fernando, não foram 6 hambúrgueres. Fernando, eu trabalho com o Fernando agora. Andresa, mesmo comendo igual, ainda não é certeza de acerto. Pois é. Por quê? Porque a gente não sabe o nível de atividade física, a gente não sabe como é que tá o intestino, a gente não sabe como é que tá a questão hormonal, tem um monte de coisa. Então, se muitas vezes, se mesmo fazendo contagem de carboidrato, aplicando insulina direitinho, usando bomba de insulina, a gente não acerta, imagina com um tratamento engessado que te fixa numa dose de insulina que vai ser sempre igual, sendo que o seu dia nunca é igual, e mesmo quando o seu dia é igual, o resultado é diferente. Então, para diabetes tipo 1 não dá. Para diabetes tipo 2, gente, pode ser que dê sim, porque a pessoa ainda tem um pouquinho de produção, porque ela usa alguns antidiabéticos orais. Então, esse esquema de dose fixa, ok para diabetes tipo 2.
Para diabetes tipo 1, não. Então eu sempre falo para a pessoa, quando ela vem com uma receita dessa para mim, seu médico está te tratando como se você tivesse diabetes tipo 2. É mais fácil, dá menos trabalho, tá? Médico de convênio é muito complicado. Eu conheci muitos médicos de convênio bons. Então, por exemplo, o que acontece? Que eu trabalhei com eles quando eles eram residentes do hospital, quando eles estavam tirando lá a especialidade em endocrinologia. Aí, logo que eles saem da residência, eles abrem um consultório e todos eles começam a atender convênio, porque eles precisam, né? Conforme a agenda deles vai ficando cheia, eles vão deixando os convênios. Então, tem muito médico bom que vai para o convênio, mas fica muito pouco tempo e depois passa a atender particular. Tem muito médico bom que não dá conta, sabe? Eu tenho certeza, gente, me formo no final do ano, eu nunca vou conseguir atender um paciente ser nutricionista de convênio. Eu não vou conseguir, não é do meu perfil. Mesmo que demore muito para eu ter uma cartela de clientes, mesmo que demore muito, eu não vou conseguir atender uma pessoa em 15, 20 minutos. Não é da minha natureza, não é meu, não quero. Não é para isso que eu estou estudando, tá? Mas tem muita gente que passa por isso. E o convênio, ele tem um negócio de produtividade, você tem que bater lá a produtividade. Então, médico de convênio a gente vai para pegar guia de exame, para fazer exame, coisa de rotina, sabe? Paga um bom médico particular uma vez, 2 vezes por ano. E faz todas as consultas de rotina no convênio. O médico do convênio não precisa ajustar a sua dose. Você fala, não, doutora, a dose não precisa ajustar. Eu quero só os exames, eu quero uma geralzona, mas deixa que as minhas doses eu ajusto. Porque daí você tem a orientação do seu médico particular. Tá? Vai ficar tudo gravado. Elisete, eu não conheço médico de convênio. O que eu costumo fazer? Eu peço. Te passei uma médica sensacional, você vai ver, você vai gostar dela. O que eu faço? Peço para vocês pegarem todos os endocrinologistas do convênio e manda para mim. Que daí eu vou ler o nome deles e vou ver se eu conheço algum. Aí eu falo, vai nesse, esse daqui você foge, que esse daqui não, esse daqui vai. Então o que eu posso fazer é o contrário, você me manda todos os médicos que tem no seu convênio, que eu vejo se eu conheço alguém. E aí, gente, eu não garanto que o atendimento dele vai ser maravilhoso, porque ele só tem 15 a 20 minutos para te atender. Entendeu? Isso eu acho, enfim, criminoso. Ai, gente, a Diana. Eu lembro de você 200 anos atrás, da época dos dinossauros, junto comigo, né? E eu sigo aqui, amada, desde 2008. Então, a Angela tá falando, teu acompanhamento, primeiro encontro é mais de 1 hora. É mais de 1 hora. Gente, eu preciso conhecer você, conhecer a sua história, conhecer a sua vida, tudo que você come, que horas que você acorda, que horas você toma café, por que você come aquilo de café da manhã, se você come aquilo porque só tem aquilo, porque tem outra coisa, ou porque não gosta, que horas que almoça, se não almoça, se tem fome. Cara, não tem como fazer um atendimento em 1 hora. Imagina 15 minutos. Bom, mas a live não era para isso, tá? A live era para esclarecer sobre doses fixas, para dizer que todo mundo sai do hospital depois do diagnóstico com dose fixa, que dá para ficar ali com dose fixa enquanto você estiver na lua de mel ou seu filho estiver na lua de mel. Saindo da lua de mel, obrigatoriamente a gente precisa começar a contagem de carboidrato, porque as coisas não vão funcionar. Por que durante a gravidez, por que durante a lua de mel, durante a lua de mel, a dose fixa dá certo? Porque ainda tem uma produçãozinha de insulina, né? Então, existe um equilíbrio ali, as coisas meio que se organizam. Então, se faltou insulina externa que você aplicou, o corpo vai lá e dá. Então, a dose fixa durante a lua de mel, na verdade, é até o melhor. Porque você nunca sabe como é que tá essa produção, que horas que essa produção vai parar, não vai. Então, durante a lua de mel, dose fixa vai.
A bola de mel, gente, não tem como. A vida é muito flexível, a vida é muito cheia de sobes e desces. Então, a dose de insulina ela vai acompanhar sempre o que está acontecendo na tua vida. Se está mais agitada a tua vida, vai ter menos insulina. Se a sua vida está mais parada, vai ter mais insulina. Se você tá... Então, sim, a insulina ela é orgânica. Ela não é parada, ela não é fixa, ela não é redondinha. Ela é. E para isso a gente tem que aprender. Tem que aprender a contar de carboidrato, tem que aprender a reconhecer o próprio corpo, tem que aprender a fazer leitura de gráfico. A gente tem que saber, isso é orgânico, não vai ter médico na face da terra que vai conseguir acompanhar vocês 24 horas por dia. Não vai ter enfermeira, quase nutricionista, vai ter uma hora que eu não vou conseguir mais fazer esse acompanhamento de todo dia, tá lá de mão dada com vocês. Vai chegar uma hora que não dá, graças a Deus eu sou uma só. E eu espero muito que a minha agenda, nossa, lote de atendimento. Não dá, então eu preciso que vocês consigam. Faz um primeiro atendimento comigo, depois eu preciso que vocês vão caminhando sozinhos. É igual andar de bicicleta. No começo o pai tá lá, tem a rodinha, tira uma rodinha, depois tira outra rodinha, não é? Aí o pai vai segurando no banco, aí a criança cai. Então esse é o meu começo. Depois que a criança aprende a andar de bicicleta, acabou o seu trabalho. Então a minha ideia como educadora é essa. É estar com vocês enquanto vocês estão aprendendo a andar de bicicleta. Depois eu preciso que vocês se virem, porque faz parte, é isso que eu quero, sabe? Eu educo vocês para a autonomia e a independência. Então eu quero vocês livres, não só de mim, mas de todo mundo, que vocês consigam ter uma boa consulta com o médico discutindo os gráficos. Olha, doutor, tá vendo aqui, ó, aqui, não sei o que lá, eu não tô conseguindo entender, ou comecei a fazer uma atividade física diferente, preciso de ajuda aqui. Ou, sei lá, comecei o crossfit, bagunçou toda a minha glicemia, não estou conseguindo ajustar, preciso de ajuda. Engravidei, mudou tudo de novo, né? E a gente vai estudar sobre gravidez. Então, é isso. Eu vou ajudar vocês a andar de bicicleta, tirar todas as rodinhas e aí depois, sei lá, se acontecer alguma coisa no meio do caminho, volta, fala, opa, preciso reorganizar minha rota aqui. Fernando, tem dois valores. Tem um valor sem acompanhamento, que eu nem gosto muito, porque para mim não faz sentido uma consulta sem acompanhamento. Então, essa consulta sem acompanhamento, na verdade, ela é um pós, ela é um retorno depois que a pessoa já fez o acompanhamento. E tem a do acompanhamento. Eu mando para você no WhatsApp. Mas você é na faixa, que você me ajuda muito no trabalho. Tudo bem? Gente, eu deixei uma caixinha no meu perfil do Instagram sobre múltiplas doses de insulina, não, sobre doses fixas. Se vocês tiverem alguma pergunta, coloca lá. Mas a ideia é essa, é que sim, existe, sim, mas não é para existir para sempre, é para existir pelo menor tempo possível, tá bom? Um beijo e agora eu vou descansar e a gente se vê por aí.